Chegamos ao fim da Copa do Mundo de Futebol de 2026 e resolvemos falar um pouquinho sobre o machismo no futebol, em especial o machismo no futebol brasileiro. Vem com a gente. Então, pessoal, veja só, Copa do Mundo chegando e como eu teria que fazer um vídeo porque eu vou estar de férias agora no mês de julho, justamente agora próximo à final da Copa do Mundo, eu pensei que vídeo que eu posso fazer que seja universal e tenha a ver muito com a proposta do canal, que é trazer assuntos importantes no contexto nacional, então a gente fala de política e tudo mais, principalmente por tratarmos, né, de uma visão progressista, uma visão de esquerda das coisas e uma visão de alguém que tem a sua sexualidade no contexto da diversidade, uma vez que eu sou um homem gay, um homem cis gay, né? Então eu comecei a pensar, puxa, a Copa do Mundo está acabando, é interessante fazer uma pequena reflexão como que as coisas funcionam no futebol no contexto da diversidade. E eu acho assim que é um assunto muito importante, porque eu acho que o futebol tem uma identificação muito grande com a cultura nacional. O brasileiro se identifica muito com o futebol, é um assunto que é muito relevante. Eu mesmo me considero uma pessoa, um corintiano não praticante, porque eu sou corintiano, mas ao mesmo tempo eu não sou de assistir jogo, nem jogo da Corinthians, nem jogo de seleção, nem nada. E porque futebol sempre remete à família, porque nas famílias brasileiras o futebol sempre tem um peso muito grande. Eu tinha um pai muito corintiano, tenho 2 irmãos corintianos, uma mãe corintiana, a família assim, a família mesmo, né, aquela família das pessoas com que você nasceu e cresceu de corintianos, isso foi estender um pouco mais. A maioria dos meus tios, principalmente no lado de mãe, são corintianos também, ou foram corintianos, porque eles já faleceram, né? Então, de um modo geral, o futebol pesa muito, e então é importante estar falando, e eu acabo sendo corintiano por uma questão primeiro, porque eu acho que o Corinthians tem uma história muito bonita, a torcida tem uma postura muito bonita, mesmo a torcida uniformizada, do Corinthians, que é a Gaviões do Fiel, um posicionamento muito firme, a questão da democracia corintiana. Eu tenho muitos motivos para me considerar corintiano, mesmo não tendo paciência para assistir os benditos 90 minutos de qualquer jogo. Eu acho um troço muito chato. Entendo que quem gosta, e acho que quem gosta tem mais que curtir mesmo. Mas uma coisa é verdade, o futebol é um dos ambientes mais tóxicos em relação à homossexualidade. Eu vou pedir para você aqui que está me ouvindo, faça um pequeno exercício mental e tente lembrar de nome de jogadores assumidamente homossexuais. E você vai perceber que você vai ter muita dificuldade. Por que será? É lógico que, como eu falei, né, o ambiente é extremamente tóxico e os jogadores homossexuais não podem se revelar como tal, porque eles sofrem perseguição, eles sofrem um monte de problema, mesmo hoje, em pleno século XXI, mesmo hoje, no ano de 2026. Então, e com isso quer dizer que não existam jogadores homossexuais? É óbvio que existe, né? A gente fala muito do racismo nos esportes, racismo no futebol. Está aí o Vini Júnior fazendo campanha e a sociedade toda admirando ele, porque ele faz uma luta antirracista. No entanto, nós não temos, e eu acho meio difícil ter tão cedo, algum jogador que levante a bandeira da importância do respeito aos outros jogadores que sejam homossexuais. É como que se a sociedade admitisse no estereótipo que seria impossível ter um jogador de futebol talentoso, uma pessoa importante nesse meio e que fosse gay. É como se a masculinidade no contexto hétero, como ela é entendida nos seus estereótipos, fosse determinante para que alguém fosse um grande atleta
em especial dentro do futebol. De um modo geral, você ainda vê alguns atletas se colocando como homossexuais em outros esportes, né? No vôlei, natação ou qualquer outro. Principalmente no futebol, você já não vê isso. Ainda no futebol feminino, as meninas, elas têm coragem de se assumirem lésbicas e bissexuais, mas isso não acontece no meio dos meninos. É como se a sexualidade homossexual tornasse impossível de um homem dele ter a virilidade necessária para o desempenho esportivo. Né? A gente sabe que isso não é verdade, né? Muitos homossexuais não são afeminados, como eles são extremamente viris e muito competentes em esportes muito mais agressivos até mesmo do que o futebol. Eu estou falando de homossexuais que estão nas lutas marciais e coisas do gênero. Aí eu fui pesquisar para ver se encontravam pessoas assumidamente homossexuais dentro desse universo e descobri que, com muita dificuldade, eu já sabia, que é o Richarlison, que se diz bissexual, foi jogador do São Paulo, se não me falha a memória, mas Richarlison se diz bissexual e eu já vi ele em ambiente homossexual. Com isso eu não estou invalidando, eu até acredito que ele seja bissexual mesmo, né? Mas eu já vi ele em sauna gay, né? Eu tive o prazer de ver ele no banheiro, tomando uma chuveirada numa sauna gay. Corpo lindíssimo, Richarlison na época, né? Então, Richarlison, bissexual, assumido, e nós temos aqui o Emerson Ferretti, que é ex-goleiro e atualmente presidente do Bahia, ou foi presidente do Bahia, alguma coisa assim. Esse também se diz homossexual. Então, num universo aí extremamente grande, no longo período da história do futebol nacional, nós temos pouquíssimas pessoas, pouquíssimos atletas do futebol que se assumiram uma sexualidade divergente da heterossexual. Eu acho que isso é muito revelador, tendo em vista que o futebol ele tem um registro muito forte na cultura do brasileiro. E, portanto, essa homossexualidade ser tão reprimida e temos tanta homofobia nesse campo. Isso mostra o quanto o nosso povo ainda precisa trabalhar a questão da aceitação da diversidade. Quando a gente pega uma pessoa conservadora, ela fala assim, eu não sou obrigado a aceitar, eu sou obrigado a respeitar, mas acontece que isso já é um desrespeito por si só. Porque se ao mesmo tempo nós achamos bonitinho, né, um jogador colocar a bola debaixo da camisa quando faz um gol em homenagem ao filho, à filha que vai nascer, nós nos escandalizamos com a possibilidade de um daqueles jogadores que é tido como herói por muitos, porque é assim que muitas vezes a gente entende como sendo um jogador de futebol, um herói, como sendo impossível dele estar desempenhando aquele papel sendo homossexual. Sendo que, vejam só que interessante, é um dos poucos ambientes onde o homem heterossexual pode mostrar a sua emotividade, né? Algo que no estereótipo é tido como algo típico das mulheres, porque é no futebol que os marmanjos choram, que os marmanjos se agarram, se abraçam no momento de comemorar um gol, que fazem dancinhas, que fazem suas reboladinhas, que fazem os seus requebros, enfim, é nesse ambiente que o homem solta. E lá na arquibancada, os homens ficam ali todos amontoados, suados, abraçados, pulando junto, e até de certo modo, se vacilar, até mesmo se esfregando. Então, toda essa carga afetiva que existe dentro do futebol e muitas vezes beira ao homoerotismo, quando os atletas tiram as camisas, expõem seus corpos e assim por diante. Então, eu acho de se pensar e de se avaliar que o futebol é um grande termômetro para medir a homofobia dentro do nosso país, e não é à toa que o Brasil é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, né? Porque, de fato, a possibilidade de imaginar que alguém viril e forte tem o seu desejo sexual divergente, isso causa fúria nas pessoas que têm problemas de sexualidade, isso pode ser, né? Porque se eu fosse um homem heterossexual,
eu daria graças a Deus de saber que o meu concorrente fosse gay, porque ia sobrar mais mulher para mim. Mas tá aí, né? Para a gente refletir como o futebol ele é agressivo e ele é deletério para a questão da homossexualidade, da presença da homossexualidade no seu meio, na manifestação dela. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, inscreva no nosso canal. Fui!